21, o Barroca, quando ele inicia o Brasileiro pelo Goianiense, era você, Ceni e o Cuca como os únicos técnicos que vinham de uma sequência de 3 anos começando na elite do Campeonato Brasileiro. E isso estava numa matéria que estava falando, lógico, desse massacre que o técnico brasileiro sofre. Aí eu quero saber de você, né, que tá no meio. Eu tenho uma opinião, não da nova safra, mas de um geral, que a gente tem muito técnico brasileiro que tá não subiu nem desceu, tá ali no meio, paralisado. Você é um cara da nova geração que, quando você veja os seus trabalhos, você tenta muita coisa. Você é um cara que tem o lado do pessoal, o lado da cabeça, o lado tático. Né? É um cara inquieto. O que você enxerga disso aí, pra você olhar? Esses novos que aparecem ficam ali parados, não dá aquele salto. E, lógico, os veteranos estão saindo do mercado e os estrangeiros tomando esse primeira prateleira, né? Eu tava lendo que nesse último Brasileiro foi o recorde de treinadores estrangeiros, né? Isso só aumenta. O que isso é? É a falta de paciência do diretor, do clube? É a cultura brasileira de queimar? É vitória ou vitória? Como é que se vê isso aí de dentro? Eu acho que a gente tem que ver isso com bastante cuidado e com números, né? Como você bem levantou. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu fui começar a trabalhar como treinador de futebol, se falava muito num debate do treinador que foi jogador com treinador acadêmico. Sim, existia muito isso. Depois de um tempo, se colocou o confronto do treinador mais antigo com o treinador jovem. Isso. E hoje a gente está vivendo o treinador estrangeiro com o treinador brasileiro. Se a gente for levantar bem os números, primeiro que na Série A agora, das 20 equipes, 20% delas não escolheram ainda seus treinadores. 4 equipes das 20 ainda não definiram seus treinadores para a próxima temporada. Isso é um ponto. Entre eles o campeão. Exatamente. Né? Então, Avaí, Cuiabá, Atlético Mineiro e Goiás não definiram ainda o seu treinador. Ou seja, 4 equipes de Série A que não definiram. Mais o Cruzeiro na Série B. Sim. Depois eu acho que é importante a gente levantar um dado. Hoje a gente tem 5 treinadores estrangeiros na Série A e 1 na Série B, que é o Gustavo Florentino do Sport. Então a gente está falando aí de 6 treinadores num grupo de 40 equipes, que a gente está falando de 15%. Né? Mais do que o treinador estrangeiro, hoje, o que, na minha opinião, é mais significativo são os treinadores jovens. São 14 treinadores das 40 equipes, treinadores com menos de 45 anos. 14. Então, na minha opinião, a questão dessa mudança de cultura de treinadores, hoje ela está muito mais latente com relação a novos treinadores do que os estrangeiros. Sim. Mas é evidente que se a gente for fatiar isso em cenários, se a gente for fazer uma viagem para o futuro e imaginar quais são as 4 equipes que mais vão investir no Campeonato Brasileiro, que tem uma maior chance de ganhar: Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians, pelo que investiu agora, né? Dessas 4 equipes, provavelmente, a gente vai ter 3 treinadores estrangeiros comandando as 4. Né? Então, assim, isso aí é um... Aparece mais. Isso é um indicativo. Isso é um indicativo que a gente não pode negligenciar. Mas a gente precisa ter um entendimento que, por exemplo, dos treinadores mais experientes, hoje a gente tem um representante na A, que é o Abel, né? E um representante na B, que é o Hélio dos Anjos. Então, assim, existem indicativos que a gente pode interpretar de diversas formas. Eu acho que... Eu penso sempre da seguinte forma: o empregador, ele tem a prerrogativa de escolher quem ele quer e ele vai arcar com as consequências da escolha. Né? Hoje, mais do que nunca, esse processo de fora para dentro, a influência das mídias sociais, a influência da imprensa, isso tem um peso muito grande em algumas escolhas. Sim. Né? Não tinha nem 15 minutos que o Cuca tinha anunciado a saída dele do Atlético Mineiro e já estava colocando um nome ali como o principal candidato do Atlético Mineiro, e eu não tenho a menor dúvida que as pessoas do Atlético não tinham ainda conversado com ninguém. Mas essa pressão... Jesus, né? Exatamente. Essa pressão de fora para dentro, hoje ela é muito forte. Ela é muito forte. E aí é importante a gente entender cada clube. Existem clubes que são geridos por uma massa grande de fora, então essa influência de fora para dentro, ela tem um impacto grande nas escolhas. Existem clubes que não, existem clubes que quem comanda ou a característica ou a cultura do clube passa por uma mão só. Então o Atlético Goianiense é um clube que eu posso dar esse exemplo. Existe uma única pessoa que comanda.
Então, esse tipo de coisa não acontece lá no Atlético. A vontade do presidente, a lógica que ele pensa para o clube se sobrepõe com relação a essa influência externa. Eu acho que depende muito. Eu acho que tem espaço para todo mundo e acho que o empregador ele quer ter sempre no seu corpo funcional aquele cara que consegue entregar os resultados e agrega sentimento. A gente pode falar aqui de diversos cenários diferentes. Existem clubes hoje que, por exemplo, não abrem mão da sua comissão técnica fixa. Fluminense tem um corpo técnico fixo, extremamente capacitado, competente, que não abre mão. O Atlético Mineiro agora tá passando por isso. Parece Exatamente. Que é esse. O Atlético Goianiense, o Cuiabá, Atlético Paranaense, existem clubes que têm essa cultura. Existem clubes que hoje já estão abrindo, estão preferindo que o treinador chegue com sua equipe de trabalho para que o trabalho, naquele primeiro momento, não perca tempo com falta de conhecimento, falta de entrosamento. Como tudo na vida, escolha e consequência. Quem escolhe permitir que o treinador leve sua equipe de trabalho, tem um lado bom, porque naquele primeiro momento... Exatamente. Tem um lado bom, no primeiro momento, o treinador não perde tempo tendo que conhecer, ele já tem todo um domínio sobre todas as áreas. Em contrapartida, nos momentos de transição, você não tem ali os elementos. E vice-versa. Então, assim, eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para os competentes e para aquelas pessoas que se preocupam em agregar valor à instituição, que, na minha opinião, é o principal cenário.